Olá! Aleitamento materno. Esse é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui no programa Saúde em Seu Lar. Só para vocês entenderem um pouquinho do histórico do aleitamento materno, na década de 70 houve um declínio muito grande do aleitamento materno. E com isso aumentou muito a mortalidade e a morbidade, ou seja, as doenças no primeiro ano de vida, né? A mortalidade infantil aumentou muito. E por que isso aconteceu? Várias razões. Razões psicológicas, biológicas, ambientais, sociais, culturais. E por muitas vezes as mães acharam que o leite é fraco, não tem a quantidade de leite suficiente para o meu filho. E o incentivo da mídia na questão do aleitamento artificial, ou seja, das mamadeiras. Diante disso, a Organização Mundial de Saúde resolveu pegar firme essa questão do aleitamento materno, porque por vários estudos, e vocês vão aprender hoje no decorrer do programa, observou que a única maneira de diminuir a mortalidade infantil seria o incentivo ao aleitamento materno. E esta prática, esse incentivo através de cursos, de simpósios, de orientações, de cursos para gestantes, vem aumentando e nós estamos conseguindo, no decorrer dos últimos anos, caminhar no incentivo ao aleitamento materno, mostrando a importância do aleitamento materno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 35% das mulheres amamentam o seu filho exclusivamente no seio materno até o 6º mês. E no Brasil não é diferente. No primeiro mês de vida, 50% em média das mulheres amamentam ao seio materno. Já quando nós chegamos no 3º, 4º mês de vida, 21%. E, pasmem, até o 6º mês, apenas 9% das mulheres amamentam exclusivamente no leite materno. Sim, porque a Organização Mundial de Saúde preconiza até o 6º mês alimentação exclusiva. Isso provoca uma grande diferença na vida da criança e na vida no futuro adulto. Por quê? Porque existem estudos demonstrando que fazem a programação. O leite faz o programming, faz a programação da criança para o futuro, né? Dessa criança, quando for adulto, diminuindo diabetes, obesidade, e as dislipidemias e outras doenças advindas da falta do aleitamento materno. Ou seja, o leite materno faz uma programação da vida, da qualidade de vida dessa pessoa. E muitas vezes, por que nós não conseguimos atingir ainda uma excelência nisso? Um grande problema, e vocês vão aprender hoje aqui, que se detectou, é que 80% das puérperas, ou seja, das mulheres pós-parto, não sabem a prática correta da amamentação. Porque a amamentação não é instintivo, precisa se educar, precisa se ensinar, informar como se amamenta, né? E hoje vocês vão aprender isso aqui com o Dr. Flávio Elias Zenum, que é pediatra e é consultor em amamentação com certificação internacional. Então ele está muito bem preparado para explicar a importância de se saber amamentar corretamente. Evita as fissuras, evita o desmame precoce, né? Porque se você tiver a prática correta, não vai ter fissura, você vai amamentar seu filho com tranquilidade, seguindo as orientações do pediatra, sabendo que não existe leite fraco, que a quantidade de leite ela não muda muito no período da amamentação e outras informações importantíssimas para vocês. Então, peço que vocês não saiam da sala, que vocês continuem conosco, porque eu tenho certeza que vai beneficiar muitas mulheres nesse conhecimento, né, nessa educação sobre o aleitamento materno. Sei que tem muitas mulheres que buscam essa informação, que já têm essa cultura da importância do aleitamento materno, mas, infelizmente, nós temos ainda muito que caminhar no incentivo ao aleitamento materno, porque esse é o grande diferencial na qualidade de vida, não só do bebê, também da mãe, né? Porque existem estudos demonstrando que realmente melhora até a qualidade de vida da mãe, diminui câncer de mama e uma série de outros pilares importantes na amamentação. Não saiam daí que o programa vai para o intervalo rapidinho e volta já já aqui com o Dr. Flávio e uma mãe com bebê que foi alimentado exclusivamente ao seio materno até o 6º mês, vai dar o depoimento aqui para vocês verem realmente que é muito importante você estar se informando e principalmente ter boa vontade em alimentar seu filho
ao seio materno. Volto já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje um programa diferente, né? Um programa que nós vamos conversar sobre o aleitamento materno. E tenho o prazer de receber aqui o Dr. Flávio Zenum, que é pediatra, conhecido aí de maioria da população aqui de Poços de Caldas, né, Flávio? Tem pouquinho tempo que você está por aqui, né? 25 anos. 25 anos. E o Flávio, ele resolveu, né? Ele gostou muito dessa área do aleitamento materno, que realmente é muito importante, muito interessante. E fez aí vários e vários cursos. E hoje ele tem uma certificação internacional para ser consultor em amamentação. Então, vocês imaginam a complexidade que é realmente. É uma coisa que pode parecer muito simples, mas é complexa ao mesmo tempo, e todas as informações necessárias e educação no aleitamento materno. E foi o meu convidado de hoje para conversarmos sobre a amamentação, que é importantíssimo. Aliás, o programa já devia ter abordado esse assunto, mas nós fomos tratando de outros assuntos e acabou que o aleitamento materno, né, depois de mais de 160 programas aí, nós vamos abordar. E tenho o prazer também de receber aqui a Patrícia, né, que já esteve aqui outras vezes, inclusive grávida, né, do Lucas, com o Lucas, que é um exemplo da importância que é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né, que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, e também depois com outra introdução de outros alimentos até os 2 anos. Nós vamos conversar aqui com o Flávio, e eu já queria, Flávio, começar a perguntar para você o seguinte: apesar de todas as informações, essa cultura que nós estamos tentando mudar já há bastante tempo, da importância do aleitamento materno para a criança, nós vamos começar aí por um aspecto até assim da dificuldade, para mostrar que não é bem assim, né? Por que você acha que hoje, ainda no século XXI, com todas essas informações, nós temos muitas e muitas mulheres que ainda chegam até o 6º mês sem a amamentação exclusiva ao aleitamento materno? Você acha que está acontecendo o quê para que as mulheres ainda tenham essa resistência, né, ao aleitamento materno exclusivo? Fique à vontade. Inicialmente, boa noite para todos. Obrigado pela possibilidade de estar aqui falando de um tema tão apaixonante. Exatamente. Tá? É o seguinte, até a década de 80, não havia um ambiente favorável ao aleitamento materno. No começo do século, sim, mas depois, com a propaganda do leite em pó, dos leites artificiais, foi havendo uma mudança nesse ambiente e tudo ficou difícil para amamentar. Então, foi quebrada. Acho que a mídia estimulou bastante. A mídia, a propaganda, e foi quebrada aquela cultura que era passada de mãe para mãe, dentro das famílias, e passou a ser difícil, passou a não ser natural o aleitamento materno. E também nós, na medicina, não tínhamos conhecimento para ajudar na prática isso. Tá. Então, juntou um ambiente desfavorável com falta de conhecimento de quem estava ajudando, de quem estava ali acompanhando as mães. Então, tudo ficava complicado. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar, por exemplo, é o absurdo que era a criança ficar, quando nascia, já separada da mãe. Né? Em década de 60 ficava 24 horas sem mamar, para depois começar a mamar. Depois melhorou um pouco, mas continuava separada da mãe no berçário. Né? Hoje é diferente. A mãe, aqui em Poços, por exemplo, em todos os hospitais, o neném nasce e já fica com a mãe em alojamento conjunto, no mesmo quarto. Isso nós vamos ver depois que facilita. Então, todo o ambiente era errado. Né? O parto foi muito hospitalizado e acabou complicando tudo. Passou no setor natural, né? Passou no setor natural. Setor natural. E aí, Patrícia, eu já quero perguntar para você, na sua gravidez, na sua gestação, você acha que você foi preparada, bem orientada para o aleitamento materno? Ou você acha que não? Como é que foi? Eu acho que não, doutora, porque eu fui no cursinho e tudo, mas é que fala-se na teoria e a hora que vai na prática é bem diferente. Então eu tive bem dificuldade, viu? E qual foi assim a dificuldade que você sentiu mais? Qual foi a sua angústia? O que foi que aconteceu? Conta pra gente. O bico do peito rachou, eu tive mastite, então isso aí foi a minha maior dificuldade.
Tá. E o leite, e eu fiz cesárea, e o leite demorou um pouco para descer também, né? Essas foram E você, minha então, dificuldade. você tinha dor para amamentar, né? Isso. Você teve mastite, teve a fissura, né? Isso, foi do lado esquerdo, mas essa foi a maior dificuldade Tá. mesmo. Você acha, Flávio, que realmente isso é um ponto, Acho. assim, vamos dizer, negativo, né? Para que as mães fiquem aí com medo de amamentar e desistam, né, da amamentação? Um dos fatores principais, como ela falou, tem um pouco de curso, mas não é prático. Certo. Na hora H, no momento da verdade de mamar, as coisas mudam. Então é preciso uma ajuda antes para aprender, bem prático, mas sem o neném ainda, lógico. Depois, no hospital, é preciso um ambiente, na hora que nasceu já ficar com, como nós vamos falar depois, já ficar com a mãe na primeira hora, que vai ajudar a descer mais depressa o leite, mesmo sendo cesariana. Isso é um passo que está sendo agora já colocado. A cesárea e parto normal, você acha que nessa questão, que o ambiente for propício? Se o ambiente for propício e a gente colocar para ficar com a mãe na primeira hora já, lá no centro cirúrgico ainda, não tem muita diferença em descer mais tarde ou não. Mas você vê, apesar de tudo, ela venceu, né? O que fez você vencer? A força de vontade. Então, é isso aí. Eu acho que tendo isso aí, tendo esse objetivo e procurando as ajudas, né? Às vezes tem ajuda em casa também, deve ter tido do marido, talvez da mãe também. Das mães, das avós, né? Isso aí ajuda muito. E essas dificuldades acontecem muito. E assim, Patrícia, e você assim, claro, você venceu essa dificuldade, você pensou no teu filho. Nós conversávamos muito na situação, Patrícia, é muito importante para o teu filho, é o grande diferencial para o teu filho. E você foi vencendo. E você não deu nada para o teu bebê de complementação. No começo eu dei, sim. Na primeira semana ele passava, que o leite ainda não sustentava ele. Aí eu dava, mas era mínima. Você achava que não sustentava? Porque ele chorava muito, então eu achava que não estava sustentando. Você acha, Flávio, que esse choro... Mas foi muito pouquinho, assim, foi bem pouco. Mas por exemplo, ele estava ganhando peso, ele tinha evacuações normais e tudo. Você acha, Flávio, que essa questão, essa outra angústia, né? De meu leite não tá dando, ele é meio fraco, como é que é? É um dos principais motivos do desmame, porque aí sempre vai aparecer alguém que vai falar para ela, o leite tá pouco, o leite tá fraco, dá mamadeira. Aí às vezes nem fala, só olha assim, né? Isso aí, quando ela começa a dar mamadeira, atrapalha toda a sequência de produção. Quer dizer, quando o neném mama no peito, mama várias vezes, de hora em hora, de meio em meio, ele está mandando o peito produzir mais. Certo. Se ele mama na mamadeira, o peito não fica sabendo. E ele aprende a mamar errado na mamadeira. Então já começa a complicar por aí. Mas também falta informação. Por exemplo, para a gente saber se está mamando bem, o choro não vale. O neném pode chorar, por exemplo, ele pode chorar porque está com saudade da mãe, que acabou de nascer, ficou lá 9 meses dentro. Você põe, coloca quietinho, ele fica quietinho. Ele pode estar chorando porque a roupa está apertada, pode estar chorando porque está calor, porque tem muita visita perturbando, coitadinha, não conhece ninguém. Ele pode chorar por vários motivos. Então, o choro não vale. O sono também não vale, porque o estômago dele é muito pequenininho, cabe lá 6 ml em cada mamada.